Graça e paz a todos. Estou aqui nesse workshop para ajudar você que deseja aprender a orar, usar as palavras corretas para oração, entendendo que muitas vezes o povo de Deus não sabe orar como convém. Os próprios discípulos, quando se aproximaram de Jesus, pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou para eles a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela é uma oração poderosa, porém não adianta ficar repetindo ela por várias vezes, porque o poder não está na repetição das palavras, e sim na fé que é depositada quando as palavras são ditas. Então você pode até usar a oração do Pai Nosso, porém tem que ser com fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nesse workshop eu vou te ensinar, passar as minhas experiências, para você melhorar a sua forma de orar. Eu tenho observado durante a minha fé cristã que teve muitos momentos na minha vida que eu não sabia orar corretamente e nem entender o poder que tem na oração. E aí, com o decorrer do tempo, fui aprendendo, e eu gostaria de passar um pouco dessas experiências para você que tem funcionado para mim. Então, como eu oro? Como eu devo orar? A primeira coisa que nós observamos das pessoas que receberam o favor de Jesus ali no Novo Testamento é que a primeira coisa que eles fizeram, eles se prostraram diante do Senhor e adoraram a Deus. Então a adoração, ela é o primeiro passo para você chegar-se a Deus. Quando você se prostra diante dele, reconhecendo, ali, por exemplo, a oração do Pai Nosso, ela é uma forma de adoração. E ali você vai ver que Jesus ensinou os discípulos a orar, mas de forma bem leve, bem pedindo, glorificando a Deus, falando sobre o pão, pedindo o pão de cada dia, ensinando sobre perdoar, porque se você não perdoar, você também não pode ser perdoado. E se você não pode ser perdoado, a sua oração também não tem efeito, porque Deus não responde pecadores. Então, para que eu possa me aproximar de Deus e receber o favor de Deus, eu tenho que me prostrar diante dele em adoração. Depois, eu preciso do perdão do Senhor, porque todos nós somos pecadores. E não tem ninguém que vai se aproximar de Deus e que não necessite do perdão de Deus. Então, no momento que você já se prostra e você começa esse momento de adoração: meu Pai, santificado seja o teu nome, que seja feita a sua vontade na minha vida, na terra, assim na terra como no céu. E você faz esse momento de adoração, automaticamente você já está iniciando um processo de perdão, porque é na adoração que o Senhor nos perdoa. É quando nós estamos reconhecendo que o Senhor é soberano na nossa vida, que Ele é santo, que Ele é poderoso, e que todo o poder está nas suas mãos, e que toda a glória é para Ele. E quando nós pedimos que Ele nos livre do mal, que não nos deixe cair na tentação, é um momento que nós estamos adorando, e é um momento também que nós estamos pedindo perdão ao Senhor. Automaticamente, mesmo sem emitir as palavras, você já está sendo perdoado naquele momento. Porque a Bíblia diz que perdão é quando você volta, quando você reconhece que é pecador. E no momento da adoração, ninguém que se prostra diante do Senhor não tem como não reconhecer que Ele é o Senhor, e automaticamente ali você já está iniciando um processo de perdão. A terceira forma que você pode chegar a Deus é fazendo agradecimentos, Seja grato. As pessoas às vezes têm tantos problemas, e não reconhece tudo os benefícios que já tem. Talvez você mora numa casa bonita, num carro bonito, talvez você tenha uma família bonita, talvez você tenha muitas coisas na sua vida que já identificam que você tem a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoou. Talvez por uma ou outra coisa que está fora do lugar te impeça de reconhecer o que você já tem, o que Deus já te deu, as bênçãos que já te deu. Por exemplo, a própria vida, já é uma bênção de Deus, já é um favor de Deus imensurável. A saúde,
né? A família. Então você tem que ser grato a Deus pela sua família, pelo seu trabalho, pelos seus bens. Então esse é o momento de você agradecer a Deus por todas essas coisas, reconhecendo as coisas que Deus já fez por você. O quarto ponto que eu quero abordar aqui é um ponto importantíssimo, porque no meu ponto de vista, é onde a maioria dos cristãos erram, a maioria das pessoas que se chegam a Deus, elas cometem um erro. Que o quarto ponto é profetizando. Pastor, eu posso profetizar? Claro que pode. Você não pode dizer que mentir, dizer que Deus falou uma coisa para você, para outras pessoas que ele não falou. Isso é pecado diante do Senhor, pecado grave. Mas o que é profetizar? Profetizar é quando você determina as coisas. Você não pode chegar, por exemplo, para Deus e pedir: Senhor, posso dirigir o meu carro? Senhor, eu posso dar um beijo na minha filha? Senhor, eu posso dar um beijo na... Você não... Essas coisas Deus já te deu. O carro que está na sua garagem, o veículo que você tem aí, Deus já te deu. Você não precisa pedir a Deus para usar esse veículo. A mesma coisa é na oração. Muitas situações da nossa vida, nós ficamos implorando a Deus uma coisa que já foi liberado para nós. Por exemplo, às vezes o Satanás está na sua casa aí pintando e bordando com a sua família, com o seu filho, com o seu esposo, com a sua esposa, ou com qualquer situação quando a palavra do Senhor diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. Então ele tenta atuar nos lares dessa forma, roubando, matando e destruindo. Esse é o objetivo dele em cada lugar, em cada pessoa, em cada ponto que ele foca para fazer todas essas coisas. E você não precisa ficar pedindo: Senhor, me livra de Satanás, Senhor, expulsa Satanás, porque isso é redundante. Quando a palavra diz que você tem autoridade sobre os demônios, então você pode determinar sobre as situações da sua vida. Os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia e de repente uma grande e forte tempestade apareceu e eles estavam se sucumbindo, afogando, sendo destruídos por aquela tempestade. E Jesus estava no barco dormindo. E eles acordaram Jesus e: Senhor, não vê que nós estamos perecendo? E o Senhor diz para eles: Ô geração incrédula, até quando estarei convosco e vocês não terão fé? Então, ali Jesus não pediu a Deus, porque Jesus estava como homem, né? Enquanto esteve na terra, no seu ministério. Ali ele não pediu a Deus: Senhor, afasta essa tempestade. Senhor, tira essa tempestade da minha casa. Senhor, tira essa tempestade do meu barco. Jesus ordenou. Jesus deu ordem à tempestade e aos ventos, e a Bíblia diz que fez-se grande bonança. Então há um poder tremendo quando você dá ordem no mundo espiritual. Eu posso dar ordem para Deus? Claro que não. Mas você pode dar ordem para anjos, porque a Bíblia diz que os anjos são os nossos conservos. Então, existem anjos a seu dispor. Você pode dar ordem aos demônios, eles não têm autoridade no nosso plano, eles vêm aqui de forma ilegal. Eles estão na terra de forma ilegal. E você vê ele atuar na sua empresa, vê ele atuar na sua casa, vê ele atuar na vida da sua família, vê ele atuar na saúde daqueles que você ama ou na sua própria vida, vê ele atuar nos seus bens, destruindo os seus bens, como ele fez, por exemplo, na vida de Jó, que ele destruiu os bens, destruiu a família, destruiu o gado e tudo que Jó tinha, e depois tocou na saúde. E a Bíblia diz que Deus não permitiu que tocasse a vida. Foi o último estágio, o único estágio que Satanás não teve poder de tocar em Jó. Foi sobre a sua vida. Porém, ali foi um momento, foi uma aprovação de Deus.
E em muitas situações da nossa vida, não é provação. É Satanás tentando te destruir por legalidades que você deu lá atrás, por não fazer um processo de perdão correto, nem um processo de adoração correto, nem um processo de agradecimento a Deus de forma correta. Então você vive uma vida sem esses pilares. Não estou nem falando que você precisa ser perfeito ou que você não erra, porque todos nós estamos sujeitos a erros, estamos sujeitos ao pecado. Estou dizendo que você precisa mudar a sua vida. E a forma de você tirar Satanás da sua casa não é pedindo a Deus, porque Deus já deu essa autoridade para você. Para mim, para você, qualquer pessoa tem autoridade no mundo espiritual para tirar Satanás, para dar ordem a Satanás, e ele é obrigado a obedecer. Satanás se aproximou de quando Jesus atravessou lá para a terra dos Gadarenos. Satanás se aproximou dele e pediu porque veio nos atormentar antes do tempo. Mas era Jesus. A Bíblia diz que se você crê, a Bíblia diz que nós faríamos as obras maiores do que Jesus fez. O próprio Jesus disse isso. Então, você não precisa ter fé em você. Você tem que ter fé no nome de Jesus. Ele falou assim, no meu nome, em meu nome, tudo podeis fazer. Não foi para quem é branquinho, quem é pretinho, quem é pobrezinho, quem é riquinho, quem é amarelinho, quem é... Não, é para todos. Em meu nome. Porque o poder não está em você. O poder está no nome. Então, no nome de Jesus, se você crê, você pode dar ordem aos demônios e eles são obrigados a sair. Pastor, está destruindo a minha vida. É obrigado a sair. Vício das drogas. É obrigado a sair. Você vai usando a oração, você vai profetizando e no determinado momento essas coisas vão desaparecer por completo. À medida que você vai melhorando a sua vida diante do altar de Deus, através da oração. Não precisa se preocupar, eu tenho uma vida, minha vida está bagunçada, eu não consigo ser fiel a Deus. É gradativo, você precisa primeiro começar a orar. Quando você fazer esses passos, primeiro, adoração. Segundo, peça perdão a Deus todos os dias. É o mesmo pecado, eu pequei ele 370. Lá Jesus ensina sobre perdão e os discípulos chegam para Jesus e perguntam: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão por dia? 7 vezes. E Jesus por dia, irmãos. Não é Jesus por dia. Fala, não digo 7, mas 70 vezes 7. Dá 400 e tantas vezes que você deve perdoar o seu irmão por dia. E se Jesus está ensinando sobre isso, ensinando sobre perdão, jamais Deus vai exigir uma coisa de você que ele não possa também fazer. Ele está ensinando sobre perdão. Ele está ensinando como funciona o perdão. E quantas vezes o Senhor pode te perdoar por dia pelo mesmo pecado? Se ele perdoar 470 e poucas vezes já está bom. Mas o perdão de Deus é ilimitado. Mas para alcançar o perdão de Deus, você precisa ter fé. O poder não está em você. O poder não está em suas atitudes. O poder não está nas suas mãos, nas obras das suas mãos. O poder está na fé que você tem em Jesus. E para você usar a fé, você tem que ir no nome de Jesus, porque você é imperfeito. Você não tem capacidade em si mesmo. Você precisa do nome de Jesus para você vencer. É impossível você vencer se não for pelo nome de Jesus. É somente pelo nome de Jesus que a igreja pode vencer, que você pode mudar todas as circunstâncias da sua vida. Então, primeiro passo, adoração. Segundo passo, perdão. Terceiro passo, agradecimento. Quarto passo, profetizar. Profetiza na sua casa, profetiza na sua empresa, profetiza na vida do teu filho. Meu filho vai ser um homem de bem. Meu filho vai se livrar do vício das drogas. Meu filho vai se livrar do alcoolismo. Meu filho vai se livrar do tabagismo. Meu filho vai se livrar da mentira. Meu filho vai se livrar do roubo. Meu filho vai se livrar do tráfico. Meu filho vai se livrar de todos esses males que Satanás tem jogado e colocado fardo em cima
da nossa sociedade. Todas essas coisas, quando você começa a profetizar, Satanás vai perdendo o efeito. E outra coisa que acontece, que é cientificamente provado, quando você começa a dar fortes ordens, a própria atmosfera ao seu redor começa a mudar. E até você começa a mudar. Quando você ordena para você mesmo as coisas, você ordena fidelidade, quando você ordena santidade, quando você ordena perdão, quando você ordena para a sua vida mudança, quando você começa a fazer todas essas coisas, você começa a mudar. Olha bem, você está dando uma ordem no mundo espiritual, porque o mundo espiritual não adianta você ir com dinheiro, não adianta você ir com sonhos, não adianta você ir com pedidos. O mundo espiritual só entende o poder da palavra. Foi com o poder da palavra que Deus criou todas as coisas. Ele criou a terra, criou os animais, criou os seres viventes, criou a vida, a sua vida. Quando a Bíblia diz que Ele formou você com as próprias mãos do barro e depois Ele soprou o fôlego de vida em você. Então, foi pela palavra. Observa que o Senhor falava e parecia que nada acontecia. Mas depois que Deus falou, as coisas começaram a acontecer lentamente. Houve separação entre águas e águas. E a terra começou a se formar. E nasceu as plantas. E foram criados os animais. E Deus cria o homem. Tudo pela palavra. O mundo espiritual só entende o poder da palavra. Então, evita de falar palavras negativas. Eu não vou conseguir, não vai dar certo, é difícil demais, é impossível. Evita essas palavras, não podem sair da sua boca. Você tem que profetizar coisas positivas. Tem gente que nem conhece Deus, que não conhece a Bíblia, que não conhece a fé, e só de ficar usando o positivismo, eles conseguem mudar a atmosfera da sua vida. É claro que num processo sem salvação, porque sem fé é impossível, né, ser salvo, sem fé é impossível. Mas olha bem o princípio do poder da palavra, mesmo para aqueles que não conhecem a Deus, mesmo para aqueles que não conhecem a Jesus. É um poder maravilhoso, extraordinário. É como se fosse uma bomba atômica. Só porque o povo está acostumado tanto a pedir, Deus, arranque esse negócio daqui, Deus, para a tempestade, Deus, cancela os ventos, Deus, me livra, Deus, não. Em a maioria das situações, você precisa ordenar. Jesus não chegou pedindo no barco, Deus, acalma o vento, Deus, acalma a tempestade. Jesus ordenou. E Jesus brigou com seus discípulos quando eles não entendiam. Até nesse momento eles não estavam entendendo isso. Então, está entendendo o princípio da fé? Como ela funciona? Você vai ordenar. Você não pode pedir a Deus uma coisa que Ele já te deu. Ele já te deu poder sobre os demônios. Ele já te deu poder sobre espíritos. Ele já te deu poder sobre circunstâncias. E quando então que eu tenho que pedir a Deus? Você tem que pedir a Deus quando você precisa de perdão na sua adoração. Quando você precisa reconhecer que Ele é o Senhor. Pedir a Deus que, o seu pão de cada dia. Que não pedir a Deus que Ele não te permita entrar em tentação, porque essas coisas você não tem conhecimento, essas coisas você não consegue ver o mundo espiritual que está acontecendo. Então, nesse momento que você pede a Deus, mas na circunstância ao seu redor, aquilo que os seus olhos podem ver, aquilo que você pode tocar, é momento de você impor as suas mãos e profetizar. Há poder em suas palavras. Há poder na sua oração. Você não precisa que eu ore por você. Você não precisa que outro pastor ore por você. Tudo bem. Até a princípio, quando você deseja encontrar a fé, quando você deseja melhorar, até você pegar os passos e os princípios da fé, tudo bem. Que outra pessoa vai orando por você e você tem a fé na oração da outra pessoa, tem efeito também, claro que tem. Quando alguém põe a mão sobre você e ora, expulsa todo o mal, quando, olha bem, quando o seu pastor ora por você ou quando o seu líder ora por você, ele não vai ficar, Senhor,
eu estou te pedindo que arranque o mal dessa pessoa. Não, ele vai ordenar, né, que todo mal saia em nome de Jesus. No nome de Jesus, nós podemos fazer. A Bíblia fala assim, uma coisa tão tremenda que ainda nós não entendemos e não conseguimos alcançar até hoje. Ela diz assim: se você tiver fé como um grão de mostarda, pedireis a este monte, passa daqui a acolá, e ele passará. Olha só, é um poder de oração que eu desconheço alguém que tenha chegado a esse nível. Então, mas por que o Senhor falou essa palavra tão poderosa e ninguém consegue? Para você ver que não existe limite no poder da fé, no poder das suas palavras. Pastor, mas eu preciso consagrar 30 dias, 40 dias antes de começar a profetizar. Não, profetiza agora. Ah, eu não consigo orar. Profetiza. Eu repreendo todo o espírito que impede a minha oração. Eu repreendo toda a frieza. Eu repreendo toda a falta de fé. Eu repreendo em nome de Jesus. Porque no meu nome eu não consigo. No meu nome eu não posso. No meu nome é impossível. No meu nome não dá para fazer. No seu nome não dá para fazer. Mas no nome de Jesus, amiguinho, no nome de Jesus não tem nada que é impossível para nós. Então, então por que as coisas não acontecem? Porque você não tem fé e você não ora. Todas as vezes que você ora, o mundo espiritual modifica. Todas as vezes que você ordena, o mundo espiritual modifica. E ele só se manifesta no mundo físico quando primeiro a mudança tem que ser feita no mundo espiritual. Depois que você modifica o mundo espiritual, é que você vai conseguir modificar o mundo físico. Só que não é do dia para a noite. As coisas, o Senhor, a forma de trabalhar com Deus é como, você está vendo a palavra? Se você tiver fé como um grão de mostarda. Como é que funciona? Um grão de mostarda, primeiro você tem que ter uma semente. A semente eu estou te dando aqui. Estou te ensinando a orar. E você, então, quando você começa a profetizar, você está plantando essa semente. Quando você planta a semente, é necessário, né? Você não planta uma semente no solo e larga lá. Você vai adubar, você vai regar, você vai cultivar, você vai observar, você vai proteger aquela semente. E com o tempo ela vai nascer, vai virar uma hortaliça e ela vai virar uma grande árvore, dependendo da semente que você plantou. E depois de um tempo, dependendo de cada semente que você plantar, ela vai gerar frutos. É assim que funciona o mundo espiritual. Mas o princípio de toda semente é a palavra. Então, se você quer que o seu filho saia das drogas, você vai plantar uma semente hoje, você vai orar. Em nome de Jesus, esse espírito que escraviza o meu filho no vício das drogas vai sair em nome de Jesus. Essa química que está no corpo do meu filho, que impede ele de ficar fazendo a mesma prática todos os dias, eu repreendo que mude a química do corpo dele. Porque a química, enquanto estiver lá, ele não vai conseguir se livrar daquele. Aí nem precisa de Satanás. Ali já está um processo que o corpo dele já está viciado no vício das drogas. Então, a química que está ali repreende a química. Dá uma ordem no mundo espiritual para que seja mudado o organismo do seu filho. Estou dando um exemplo tranquilo, mas em qualquer área da sua vida, você vai ter que ter essa fé. Tudo que você precisa que mude, inclusive você mesmo, inclusive a sua forma de servir a Deus, sua forma de encarar o mundo, as coisas que te prejudicam em você mesmo, porque o maior culpado da situação que você está, não sei que situação é, mas seja ela qual for, o maior culpado de estar nessa situação é você mesmo. Foi você não fazendo as coisas certas que chegou nesse estágio, ou alguém que você ama, que não fez as coisas certas, então permitiu chegar-se nesse estágio. Mas você pode mudar essa situação, e você deve mudar, e você pode começar agora. Então, nesse workshop que estaremos fazendo, nós vamos fazer várias orações, vários tipos de orações. Se você não sabe orar de forma correta,
Então você vai aprender, você pode usar aqueles modelos ali e não ficar repetindo, né? Como a oração do Pai Nosso, que muitos repetem ela 470 vezes. Não tem poder nas repetições. Tem poder quando você ora de forma correta aquilo ali, apresentando aquele ponto que você está vivendo de verdade diante do Senhor, e você usa o nome de Jesus, né? Então, o poder não está na oração em si. O poder está no nome de Jesus. Amém?